Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras do Brasil, para quem trabalha com moda ou para quem faz a própria moda para vestir, porque aqui na rádio a gente ama falar de todos os assuntos relacionados a esse universo. Aqui você fica por dentro de tudo que você precisa saber para fazer a sua própria moda aí do outro lado. Mas agora eu quero te perguntar, querido ouvinte, e sobre modelagem? Você se sente preparada para fazer um molde do zero? Como anda aí o seu nível de conhecimento sobre esse assunto? Você acredita que já sabe de tudo? Já sabe o suficiente? Ou sente que ainda precisa aprender muito mais? Ou quem sabe a modelagem é um assunto totalmente desconhecido para você? Como então aprender modelagem de uma vez por todas? Esse é justamente o nosso assunto de hoje. E para falar sobre isso com a gente, temos uma convidada que é modelista, que vocês já conhecem demais, é sempre muito querida aqui na rádio, professora de modelagem, conhecida e amada por tantas de vocês aí na internet, e ela vai nos contar todos os segredos para dominar a modelagem de roupa. Seja muito bem-vinda à nossa rádio novamente, Marlene Mukai. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre modelagem. Ai, que alegria! É sempre tão bom ter você aqui. Eu não sei nem mais o que eu te digo mais, Marlene, nesse começo desse episódio, porque eu fico toda feliz que a gente vai conversar mais um pouco e sugar aí, ó, a tua sabedoria aí do outro lado, e é sempre um episódio que chama muita atenção das nossas ouvintes. Temos uma audiência sempre muito feliz aí do outro lado, ó. Já abrimos o episódio com quase 200 pessoas aqui nos acompanhando, 231, ó. Muito legal saber que está todo mundo aqui junto com a gente. Então, Marlene, vamos começar logo direto assim, ó, anunciando a novidade para o pessoal, porque nesse episódio nós vamos comentar sobre modelagem, como é que a gente parte, né, do molde, mas temos um convite especial para fazer para a nossa audiência logo no comecinho do episódio, porque adivinha? Temos um mini curso de modelagem com Marlene Mukai, que vai acontecer agora do dia 4 ao dia 13 de setembro, que é para aprender modelagem mesmo com a mestre. E aí a pessoa que participar do evento, que é gratuito, já vai aprender a modelar uma blusa, uma saia e um vestido do zero. Tem direito à apostila, certificado, afinal de contas, é Marlene Mukai, e ainda vai ter live para interagir com as alunas, né, tirar dúvidas. Então fala um pouquinho aí pra gente, Marlene, desse evento, do que você, junto com a Maximus, preparou para a galera. Olha, eu vou ensinar 3 moldes bem fáceis, que a pessoa que não tem noção nenhuma vai conseguir aprender. Fiz, assim, bem detalhado as explicações, né, para poder ficar bem claro e fácil. A apostila, ela vem, assim, para completar. Ela tem tudo também, né, do curso, que vai ajudar você a ter uma referência depois para construir, né, os moldes. E é uma blusa bem simples, fácil de fazer, que está bem na moda, que veste bem qualquer tamanho. A saia também é uma saia simples, bem na moda, né, com 3 babados e que veste bem também qualquer tamanho, assim como o vestido, né, trapézio, que é um vestido... Eu amei o vestido. Fácil de fazer, né? Facinho de você fazer e que veste bem também qualquer tamanho. Então, não é nada complicado, não tem nada com pence, não tem nada com ajuste em lugar nenhum. São 3 peças bem fáceis mesmo, que é para quem está começando pegar o embalo, porque sempre você começa a modelagem pelas peças mais fáceis, até para não desanimar, né? Para você conseguir, eu venci essa parte, agora eu vou para a próxima, você vai evoluindo.
É isso aí. E vai ser um super evento online, tá, gente? Então você Sim, consegue. gratuito, totalmente Sim, gratuito, né? São dá para 3 participar de aulas. casa. Já teve outras aulas que já isso faz parte, né? Que é ensinando a tirar as medidas do corpo, né? Que são essenciais na modelagem. E vai ter, e a cada aula tem uma live para poder esclarecer dúvidas. Então, vamos supor que você assistiu a aula e tem coisas que você não entendeu ou você queria saber. Aí você pode perguntar na live. Que é sempre assim, né? Por exemplo, no dia seguinte da aula. Entendi. A única coisa que a pessoa precisa fazer é a inscrição gratuita lá, com o nome Sim, e o sim. e-mail. Porque Para a participar, inscrição para receber o material, para tem que se receber o inscrever. material, exato, para Uhum, receber a apostila, né, que vai ser através do e-mail cadastrado ou do WhatsApp, né, que você uhum. cadastrar, e também para saber exatamente os horários, né, tudo sobre o curso. E o link eu já coloquei aí nos comentários, ó. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir, é claro que é de novo, né? Vou colocar aí de novo nos comentários. Ó, todo mundo que estiver acompanhando nas redes sociais, eu já liberei o link aí. O pessoal da Maximus também tá sempre com vocês aí nos comentários postando o link. E aí você acompanha aqui o nosso episódio e depois, em algum momento, você vai clicar nesse link para poder fazer a sua inscrição, beleza? Tem que aproveitar. É Marlene Mucay, gente, de graça na internet. Você não vai me dar um mole desse. Pelo amor de Deus. Certo? Certo. Então vamos lá. Certíssimo. Vamos lá. Vamos começar então com a nossa pauta? Olha, Pode falar. adorei os tópicos dessa pauta e nós vamos já chegando com essa primeira pergunta aqui. Ó, Pode essa é falar. polêmica. Todo molde precisa de adaptações? Precisa de ajustes para determinado tipo de corpo. Então, por exemplo, não existe, gente, isso de padrão, né? Ninguém está dentro do padrão, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, cada ser humano tem suas próprias características, sua própria genética. Então, você tem que adaptar o molde para o seu corpo e também para o seu gosto, né? Às vezes o decote do molde ele é assim, né? Mas você quer ele mais aqui, então você vai adaptar. Às vezes você faz o molde, você tem a manga, né? O punho aqui, mas você quer ele, vamos supor, 2/4 ou 3/4, você vai adaptar. Então, às vezes, por exemplo, aquele molde ele ficou largo, né, para você vai ter que ajustar. Então, não é que todo molde precisa de adaptação, mas você pode adaptar todo molde para o seu gosto, para o seu corpo e, né, para o modelo que estiver usando. Né? As adaptações você faz de acordo com a necessidade. Pode ser que haja e pode ser que não haja. É que as pessoas acham que vai chegar um molde 100%, caiu como uma luva. Não tem E como. é. Não tem como, porque assim, por exemplo, se você tem uma cadeira, ela tem aquelas medidas, você fazer o molde para aquela cadeira, com aquelas medidas lá, né? Por exemplo, toda cadeira tem um padrão, né? De altura, de tal. Aí você comprar um molde pronto para uma cadeira que tem 40x50, você compra um molde que é uma capa 40x50, ela vai servir na tua cadeira, né? A almofada vai servir. Agora, o corpo pode ter 40x50, mas ele tem volumes em determinados lugares que o molde não prevê. Né? Uhum. Então você faz um molde lá, né? Tá, você fez o teu molde, tá lá com as tuas medidas. Mas as medidas, elas não preveem aonde que está aquele volume maior no seu corpo, aonde está a curva, onde você tem mais curva ou menos curva, o molde não prevê, né? Então você vai ter que dar uns ajustes para poder na peça, ou no próprio molde, ou na hora que você veste, experimenta a roupa, na própria roupa. Então, é importante, quando você vai fazer uma roupa sob medida, é importante experimentar. Gente, aliás, toda roupa tem que experimentar. Se você vai na loja comprar uma roupa, você experimenta. Só que na loja tem lá 100 peças. Você experimenta, é aquela que você acha que serviu melhor em você, você leva para casa. Então, vamos supor que de 100 você achou uma blusa que ficou perfeita em você, mas tem 99 que não ficou. Né, que não foi feita assim, né, não deu certo. Então, agora, o molde, quando você vai fazer a roupa sob medida, você faz com as tuas medidas e você depois experimenta e faz os ajustes de acordo com o que você quer, com aquele caimento que você quer, né? Então, é importante você experimentar a roupa,
mesmo tendo feito o molde. Não dá para você pegar, vamos supor, no meu site, que os moldes são feitos por tabela, pegar aquele molde, fazer e achar que vai cair perfeitinho, porque você é 44 e você pegou um molde 44, porque depende muito, eu posso ser 44 e você também, você por ser mais alta, você vai ser mais magra do que eu, 44. Por exemplo, eu sou baixinha, então eu sou 46 para 48 em algumas partes. Então eu tenho determinadas gordurinhas, eu tenho barriga grande. Então assim, por exemplo, a minha medida de quadril, ela é grande, não porque eu tenho um quadril muito grande, porque eu tenho a barriga grande. A outra pessoa pode ter a mesma medida de quadril que eu, mas ela não ser essa medida, ela ter essa medida grande porque ela tem o quadril grande e não porque ela tem barriga, entendeu? Então, o molde ele faz, né, de acordo com aquela tabela e pronto, né? Ou você vai fazer um molde, mesmo que você use as suas medidas, mas você vai ter que prever no molde aonde que está essa parte maior em você ou menor, né? Sim, é que às vezes eu acho que essa insegurança que a pessoa tem, ai, mas eu vou ter que mexer no molde, é por conta da inexperiência, né? Seja um molde que é, né? Mexe. Molde é desenho, então você faz a lápis, um lápis e uma borracha, a borracha apaga tudo que o lápis escreve. Então vai apagando, vai rebabiscando, vai refazendo. Ah, eu cortei, tem durex, tem cola, né? Ah, cortei demais, pega um pedaço, cola ali, vou refazendo até dar certo. Gente, é igual, lembra quando vocês estavam na escola, que vocês aprendiam a fazer matemática, português, etc? Você levava o teu caderno, um lápis, a borracha e uma caneta, né? Então, se você escrevia tudo com a caneta, o teu caderno era cheio de rabisco, porque você erra, né? Não é tudo que você vai escrever. Se era com lápis e borracha, então você apagava, né? A tua mesinha lá da tua sala era cheia daqueles pozinhos da borracha, porque você estava... Porque ninguém faz a coisa perfeita sem precisar de apagar alguma coisa, refazer, remodelar. Não é bola de cristal, né, que a gente tem. Às vezes, assim, né, você pode fazer e de repente dá tudo certinho. Você não precisar de fazer, né, você fez um molde, nossa, ficou tudo bonitinho, né, não precisei. Mas isso vai tempo, você vai treinando, né? E, gente, tudo que o lápis escreve, a borracha apaga. E o lápis escreve de novo, né? Só ir apontando o lápis e usando, né? Veja só. Faz parte. É isso aí. Né? Certo. Então, agora, tópico 2, dica de Marlene. O que a gente precisa saber para aprender modelagem? Eu preciso ter isso em mente. Primeiro que você tem que ter vontade, tem que ter paciência, que você não vai aprender de um dia para outro, né? Você não vai assim, por exemplo, eu fiz essa aula, não consegui fazer, então não vou aprender mais. Ou nessa aula eu quero aprender tudo, não vai? Porque, gente, é muita coisa. Você não tem um modelo só de roupa, você tem milhões de modelos de roupa. E aquilo que está usando hoje, daqui a 2 anos, não está usando mais. Ou no ano seguinte não está usando mais. Aí você tem que fazer outro molde com outro modelo, adaptar de novo. Então, é um processo que não acaba nunca, você vai estar sempre aprendendo. Só que quanto mais você fizer, melhor você fica. Vai chegar num ponto que você vai olhar o modelo e você vai saber exatamente que tipo de molde você tem que fazer. Mas para você chegar a esse ponto, você tem que fazer um processo antes. Tem que começar sempre do mais fácil para o mais difícil. Não adianta você, eu já vou lá na aula de blazer e vou lá fazer o blazer. O blazer é as peças mais difíceis. Calça, eu já quero fazer um short para mim. Modelagem de short e calça é uma das mais difíceis. Ela não é difícil de traçar, mas é difícil de acertar no corpo, né? Por quê? Porque tem curvas, né? Em volta, atrás e na frente. Então, assim, começa sempre do mais fácil e vai evoluindo. Agora, o que precisa saber? Você precisa saber fazer conta, porque mais ou menos, você precisa saber somar, subtrair, dividir, multiplicar, uma noção de fração, né? E de desenho geométrico, fazer quadrado e retângulo. Mas não quer dizer, nossa, então eu não sei nada de matemática, então eu não vou aprender. Lógico que vai, tem calculadora. Então, com a calculadora, você só aprendeu a usar, você divide, você multiplica, você, né, subtrai, né, você aprendendo, você sabendo mais ou menos como é que você tem que fazer para diminuir, né, o mais ou menos, você faz na calculadora. E outra coisa que tem a nossa queridinha fita métrica, que é essencial na modelagem, que, eu não sei fazer conta de fração, porque molde é sempre fração, né? A gente trabalha com 1/4, metade, 1/6, 1/8, 1/16, né? 1/16. Então, a gente sempre trabalha com medida fracionada. Você sabe, como é que eu vou fazer isso?
Simples, ó, vamos supor que você tem, que caiba aqui, né? Vamos supor que você tem lá 50 centímetros, eu quero 1/4 50 centímetros, eu pego lá na régua 50 centímetros, dobro, né, no 50, eu tenho aqui a medida da metade, não precisei fazer conta, tá lá no 25 aqui. Uhum. Aí eu preciso de 1/4, né, 1/4, então eu pego aquele 25 e dobro de novo, eu tenho o meu 1/4, ó, 12,5. Então eu já tenho Ai, que aqui, difícil. né? Então, assim, com a própria fita métrica, minha mãe só fazia isso. Ela pegava lá a medida, dobrava, né? Dobrava de novo e ela tinha as medidas que ela queria dessa forma aqui, sem precisar fazer conta. Então, né, a gente precisa fazer essas contas? Precisa. É matemática? É. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Você pode usar através da fita métrica, pode usar a calculadora, né? E com o tempo você acaba decorando as medidas, né? Você usa mais e você acaba lembrando de como faz as contas até de cabeça. Isso é a base para você fazer. Tem que ter vontade, né? Igual você disse. Tem que querer. Tudo tem que querer na vida, gente. Tudo que você vai fazer tem que querer. É igual assim, por exemplo, aprender a cozinhar, todo mundo pode aprender a cozinhar. Mas fazer uma comida gostosa, são poucas as pessoas que têm. Mas essas poucas pessoas que fazem a comida gostosa é aquela pessoa que está sempre ali no fogão fazendo. Não é uma pessoa que ela fez pela primeira vez e já saiu aquele prato maravilhoso. Ela gosta e ela está sempre fazendo. Eu, por exemplo, sou um desastre na cozinha. Eu faço muito bem aquilo que é muito básico, porque eu não tenho essa vontade de cozinhar bem, ou seja, de ficar lá no fogão fazendo. Eu não sou aquela pessoa que vai para o fogão e fica lá, hoje eu faço um bolo, amanhã eu faço uma torta, amanhã não sei o quê. Não, eu vou fazer o mais fácil e vou lá na padaria comprar, né? Porque eu não tenho essa vontade, mas eu adoro desenhar, eu adoro fazer. Isso é uma coisa que eu faço o dia inteiro. E eu entro até em transe, porque meu filho fala, né, meu marido também fala que eu desligo, porque se eu estou desenhando, fazendo molde, esses moldes que vão para o blog, eu levo 3 horas fazendo, porque são 11 moldes, ali eu estou desenhando, pode cair uma pedra aqui, pode cair a casa aqui, fazer barulho que for, que eu não escuto. Então, meu filho, para me chamar, né, não adianta ele gritar no meu ouvido, ele tem que vir e bater no meu ombro assim, mãe, mãe, porque eu entro em transe fazendo, porque eu gosto, né? Então, é uma coisa que, para tudo, você tem que ter a vontade. E a vontade vem quando você gosta daquilo, né? Você tem que gostar, né? E lógico que não é tudo na modelagem que eu gosto de fazer, e não é tudo na costura que eu gosto de fazer, né? Tem coisas de costura que eu não gosto de fazer, mas a gente faz, né? A gente acaba. Só por curiosidade, o que Marlene detesta fazer na modelagem? Na modelagem, eu não gosto muito de fazer. Como é que eu vou explicar? São detalhezinhos, sabe? Aquela parte assim de fazer gola, por exemplo, de recortar, colar, aumentar, tal. É mais assim, eu acho mais chato de fazer. Mas, né? De fazer cálculo de gola de blazer, por exemplo, eu acho chato de fazer, mas eu faço. Né? Não é uma coisa assim que eu acho assim tão ruim. O que eu gosto não é nem da modelagem praticamente eu faço tudo com bastante gosto, bastante prazer. Mas é costura, tem coisa que eu não gosto de costurar, por exemplo. Por exemplo, um blazer, eu acho a costura é demorada, é uma peça que você não faz de um dia para outro, né? Você não. Eu adoro. Um blazer forrado, com capricho, você leva uns 3 dias para fazer uma coisa caprichada, né? Você tem que entretelar, você tem que escolher um bom tecido, você tem que pôr ombreiro, você tem que fazer um monte de coisa para ele ficar. E eu não sei me contentar com meia boca, por exemplo, eu vou fazer esse daqui, não vou pôr ombreiro, não vou fazer isso, então eu vou diminuindo tudo que é mais difícil, vou deixando ele mais fácil. Também aí eu sempre complico as coisas quando eu vou fazer. Então, se eu vou fazer um molde de um blazer, eu sempre faço mais difícil. Então, aí na costura, né, aquela coisa que você corta e deixa lá. Sai quando que eu vou fazer isso daqui, né? Eu vou ter que fazer. Eu adoro a complicação da costura.
Eu gosto muito mais da complicação da costura do que da complicação da modelagem. Eu gosto de problema na costura, sarna para me coçar e faço de novo e alinhavo antes de costurar, que tem que ficar perfeito. Não tem que ficar. Esse é o problema, é você se cobrar, né, de fazer uma coisa perfeita, né? Porque eu tenho aquela coisa, se eu ver assim, não ficou, eu desmancho tudo. Né? Então, digamos assim, o que eu acho chato é desmanchar. Então, vamos lá. Desmanchar a costura, eu acho isso chato, mas tem que fazer, porque às vezes não ficou, né? Eu não vou me contentar de ver um blazer no manequim lá, eu vou pôr no manequim, eu vou pôr no meu corpo e falar assim, essa costura aqui ficou, às vezes até o ombro, aquela costura, mas não ficou, tá um carocinho aqui, né? Devia ter desmanchado aquela hora. Aí você já fez, aí você tem que desmanchar o forro, tem que virar, desmanchar aquilo ali, costurar, mudar, né? E refazer tudo ali. Então, esse é o X, né? Eu não me contento com uma coisa meia boca, né? Meia costura, meio de qualquer jeito, né? Então, tem que estar com a costurinha assim, né? Certinha, bem feitinha. Mas no isso espírito. É porque a gente sabe fazer, né? É igual a cozinheira que sabe cozinhar bem, né? Ela não vai se contentar de colocar um bolo na mesa que murchou em cima, ela vai ficar frustrada. Da mesma forma, por quê? Porque é uma coisa que ela faz sempre, que ela gosta de fazer, ela sabe fazer perfeito, e quando dá errado, ela fica triste. Então, né, o caso da gente é igual, né? Eu estou comparando com cozinha, porque é o que estou, né, assim, que é aquilo que eu não gosto de fazer. É isso aí. Então, Marlene, antes da gente ir para o próximo tópico, eu estou vendo que já tem gente fervendo aí, ó, nos comentários. Estamos com 1.336 pessoas online ao todo, em todos Agora? Agora! 1.337 agora. A primeira vez, né? Porque da outra vez foram 600, 700, né? Sim, 600. Quando bateu 1.000, já estava no comecinho do podcast. Oi, meninas, meu coração está com vocês. É uma galera. Sabe o que é isso? É o povo querendo mini curso. Eu tô sabendo o que é isso. Inclusive, Marlene. Nossa, eu fico feliz que tenha pessoas que queiram aprender a fazer o molde, que queiram aprender a costurar. Não a maioria das vezes para si mesmo, ou para as crianças, ou para a família, né? Ou para transformar em ganho. Gente, dá para ganhar dinheiro com costura, sim. Eu ganhei dinheiro com costura, eu estudei com dinheiro de costura, eu estudei estudo meu filho com dinheiro de costura. Então, né, de modelagem e costura. Vou até botar na tela aí de novo, ó, para quem chegou depois. Mini curso de modelagem com Marlene Mukai, entre os dias 4 e 13 de setembro, tá, gente? Tem que fazer a inscrição para participar. É gratuito, mas tem que se inscrever com o seu nome e com o seu e-mail. E aí você vai ter a oportunidade gratuita, chuchuzinho, de aprender aí na sua casa, porque o mini curso é online, com Marlene Mukai, tá? Então é para modelar uma blusa, uma saia e um vestido do zero. Tem apostila e certificado, só precisa se inscrever. Eu já coloquei o link aí nos comentários. Eu vou repetir, tá, gente? Entrou tanta gente nova aí, ó, no podcast, que a gente falou do mini curso no comecinho. Aí, como chegou um monte de ouvinte nova, vamos repetir o convite, tá? Temos 1.404 online. Gente, que alegria, compartilha esse link, porque a gente está batendo o recorde. Vamos chegar a 1.500. Quando bater 1.500, eu aviso para a galera. Compartilha, chama as amigas, manda o link para a costureira que você conhece, aquela pessoa que gosta de fazer costura e precisa entender modelagem, é a oportunidade dela conhecer o mini curso e fazer a inscrição dela, beleza? Agora vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana e a gente volta com o nosso bate-papo. Oi, gente! Eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Hoje eu vou te dar dicas sobre como usar vestido com tênis, uma combinação que já está se tornando um verdadeiro clássico entre as fashionistas. A dica mais infalível é usar o vestido com tênis branco, claro, mas vale apostar também no contraste e criar um visual de vestido com tênis bem colorido. Outra dica é apostar em sobreposição para fugir do look óbvio, que é tênis mais vestido. Você pode usar um blazer, um tricô ou um moletom por cima do vestido, ou ainda uma camisa e fazer uma amarração na frente. Esses truques deixam a produção mais estilosa ainda.
No site da Maximus Tecidos, você encontra o tecido ideal para fazer um vestido lindo para chamar de seu e usar muito por aí. Fica a dica. Beijo! Aê! Tivemos o alerta com a Ana. E agora vamos voltar com uma dúvida boa? Olha, essa é perfeita para quem caiu de paraquedas no mundo da modelagem outro dia e não entende o porquê disso aqui, ó. Vamos lá. Toda roupa precisa de pence? Ah, as pences, ou as pinças, né? Em Portugal falam pinças. Não, nem toda roupa precisa de pence. Tecido plano, que é o tecido plano? É esse tecido aqui, por exemplo, que ele não estica. Ele não estica nem na largura, nem no comprimento. Mas tem tecido plano que tem stretch. O que é stretch? É um pouquinho de elastano. Ele dá uma... Deixa eu pegar aqui no viés assim. Ele dá uma ligeira esticadinha. E esse tipo de tecido, quando você vai fazer uma roupa mais justa ao corpo, ele precisa de pence, para dar forma ao busto e para cinturar. Então, assim, se eu vou fazer, por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui, ela é mais larguinha, ela tem 4 centímetros de folga de vestibilidade, é uma camisa. Então, ela não tem pence, por quê? Porque ela já é larga o suficiente para acomodar o meu busto, o volume aqui, sem precisar da pence, né? Certo. Que mais, por exemplo? Malha geralmente não usa pence, mas não é toda malha que não se usa pence. Então, por exemplo, tem malhas que são mais grossas, tipo malha piquê, que na realidade é elanca, né? Ou malha, crepe de malha, né? Que ela é mais grossa, ela estica menos, ela é conveniente colocar pence para não ficar aquele busto achatado. Por isso, quando você vai fazer a roupa bem justa, né, no corpo, mais ajustada. Então, sempre quando você vai fazer uma roupa mais ajustada no corpo, é bom pôr pence. Aí eu quero fazer uma camisete, porque existe camisa e existe camisete. Gente, camisete é aquela camisa mais certinha no corpo, acinturada. Seria a camisa skinny feminina, né? Digamos assim, o slim, né? A camisa slim feminina. Então, ela é mais ajustada. Então, a camisete precisa de pence para fazer esses ajustes, para dar o volume do busto, tem a pence aqui ou aqui, aí você pode jogar essa pence para o ombro, pode jogar para cá, pode jogar para vários lugares, né? Porque a pence você pode modificar ela de lugar. Mas roupa em tecido que estica pouco e ela é mais ajustada ao corpo, vai precisar de pence. Se ela é mais larguinha, não. Então, não é toda roupa que precisa de pence. Por exemplo, as peças que você vai aprender no curso são sem pences. Né? Tanto o vestido quanto a blusinha, né, o cropped, são sem pences. Porque é até mais fácil começar a modelagem para uma peça sem sempre pence, quando né? você vai aprender modelagem, você começa pelas peças sem pences e as mais fáceis de, não só de fazer o molde, como de costurar. Depois você vai evoluindo, né? Você vai aos pouquinhos, você vai aprendendo. E nunca passe para frente sem aprender aquela etapa anterior. Isso é importante, né? Senão, se queimar a etapa, depois não entende o porquê. Muitas pessoas não entendem o porquê da pence, né? Às vezes a pessoa acha que é um detalhe de estética da roupa. Aí a gente tem que explicar, não é só um detalhe estético, não é meramente uma costura aqui. É que se a gente não colocar, fica frouxa, tem que ajustar de acordo se você com quer o modelo. ajustar, sim, exato. E muitas vezes você camufla em recorte, né? Tem o recorte, a peça está lá, só que foi transformada em recorte. Sim, é um olhar para... Toda vez que vocês estiverem olhando a roupa de alguém, ou então numa loja, observa se ali não está marcando bem a cinturinha da pessoa, o que tem de curva naquele manequim ou naquela pessoa que está vestindo e que está acentuado. Muito provavelmente ali tem uma pence, ou ela está embutida no recorte ou não. Né? Então, é entender a função da pence. Pence tem função na modelagem. O que às vezes acontece, que é assim, vou ver se eu consigo desenhar aqui e por só favor. Uma coisa, né? Então, eu vou fazer assim, por exemplo. Então, às vezes, o que acontece é que o corpo da pessoa, ele é bem assim. Eu vou fazer como se fosse uma blusa, né? Um vestido. Ó, ele é bem acinturado. Se eu cortar, vamos supor que eu acinturar a roupa. Eu fiz esse vestido, eu resolvi em tecido plano, eu resolvi acinturar, né, colocar a cintura e não pôr pence. Então, o que vai acontecer? Essa lateral do tecido vai estar no viés, né? Vai estar no viés. Então, o que vai acontecer? Vai repuxar. Então, vai dar defeito aqui na roupa, né? Vai dar defeito. Vai achatar o busto e vai dar esse defeito. Então, eu preciso o quê?
eu preciso criar pences nessa peça. Porque a pence, eu fechando aqui, eu fecho, então ela vai ficar, ela é em V, assim, né? Sim, certo? A pence, eu fecho aqui, então ela vai formar o volume do busto, já vai dar forma ao busto. E na hora que eu ponho essa pence aqui, eu evito de tirar tudo aqui do próprio tecido, né? Porque o tecido, ele estava aqui, ó, vamos supor, ele estava aqui, e ele diminuiu para ficar aqui através dessa pence que eu fechei, eu juntei o tecido aqui. Então, ele vai acomodar o tecido, não vai deformar o tecido e vai dar forma no corpo. Não vai comer pela lateral, né? Que quando come pela lateral, veste, faz assim. Sim, e estraga o tecido, né? Ele deforma e amassa, né? Sim. Quando a gente é criança, a gente fazia roupinha de boneca bem desse jeito, sem saber como é que era. Aí depois a gente percebe que não dá para vestir, né? Quando a gente cresce, não dá para vestir uma roupa que foi cortada assim, que nem o desenhozinho. Para isso. Aí é o fecho, aí já é outra coisa, é o fecho, né? O zíper, né? Geralmente peças em tecido plano, quando ela é justa, ela tem que ter zíper, né? Ou botões. Aí tem que ter o fecho. Senão veste mesmo, porque a parte aqui mais estreita não tem como, né? Vestir, passar pelo peito ou passar. Ó, batemos 1.500, viu? 1.539! Olha, recorde atrás de recorde. Então, continua compartilhando aí, gente. Continua compartilhando, porque temos uma aula com Marlene Mucay. Até fez o desenho no papel, que é para a gente entender esse raio dessa pence de uma vez por todas. Então, vamos para o quarto tópico, Marlene. Bora lá. Molde de tecido plano serve para malha? Esse assim, olha, depende. Por exemplo, se você vai fazer, vamos supor, uma calça com elástico, estou dando um exemplo, ela serve para uma malha de algodão ou de moletom. Por quê? Porque malha de algodão ou moletom não estica muito, é uma malha de baixa elasticidade. Então, assim, peças em tecido plano, se você for usar na malha de algodão, 100% algodão, ou malha PV, ou malha mista, todas elas esticam um pouco. E elas têm até um detalhe, elas costumam encolher quando você molha, né? A tendência da camiseta é dar uma enxugada. Se você medir a camiseta antes de você lavar, depois que você lavar, você mede de novo, você vai ver que vai encolher de 1 até, às vezes, 3 centímetros, né? Sim. Assim e assim, né? Na malha costuma encolher. Então, assim, serve. Mas uma roupa feita com pences ajustada já não fica legal na malha de algodão ou de moletom, por exemplo, né? Mas, por exemplo, você pode usar o mesmo molde de um blazer para tecido plano, usar no moletom. Você tem blazer de moletom, né? Você pode usar. Você vai ter que entretelar igual, né? Onde tem que entretelar para ficar bonito o caimento, mas pode usar, porque eles esticam pouco. O que você vai mudar é na hora da margem da costura, porque quando é tecido plano, você vai costurar na máquina doméstica, você põe de 1 a 1,5 centímetro de margem. E no moletom, na malha, você não precisa, é menos de meio centímetro, né? Você coloca meio, por causa do corte do overlock, mas às vezes nem precisa. Então, dá para aproveitar alguns, mas não dá para aproveitar todos. Então, simples assim, ó. Quando tem muita pence, malha que estica muito, não dá. Viscolaicra? Ui! Não, viscolaicra, liganete, gerce, tecidos que esticam muito, lycra, suplex, né? Esses tecidos que esticam demais, não dá porque vai ficar grande demais. Porque o que faz a malha, ela adere ao corpo, então ela já não vai pence. Então, uma blusa com pence já não dá para você cortar na lycra, né? Porque já vai ficar tudo deformado. Então, e vai ficar grande demais, né? A peça vai ficar muito larga. Então, você vai ter que reduzir, e a redução é de acordo com cada malha. E ainda tem isso. Isso. Gente, no ano que vem, em julho do ano que vem, eu pretendo gravar o curso só sobre malha. Só de modelagem de malha, né? Aí eu explico tudo isso, porque malha, as pessoas sempre me pedem molde de malha e me mandam foto de um vestido. Primeiro que fotografia já não dá para você ver qual malha que foi usado, né? Assim, você tem mais ou menos uma noção. Você chuta, porque foto não dá, né? Você vê exatamente o tecido. Então, assim, aí aquela roupa é feita de malha, tá colada ao corpo, digamos assim, a pessoa quer um molde. Só que eu não sei, vamos supor que você vai lá na loja e compra uma viscolaicra, né? Certo. Aí, só que a viscolaicra que você comprou,
E a que eu tenho em casa para fazer o molde tem elasticidades diferentes, porque uma viscolaicra, ela não é igual a outra, depende do fabricante, depende de quantos fios usou na trama. Então, tem viscolaicra com mais fios na trama, ela vai esticar, mas ela vai esticar menos, ela é mais pesada, ela estica menos, mas ela estica também. E uma viscolaicra com poucos fios, ela estica muito mais. Então, se eu fizer, vamos supor, uma blusinha, então vamos supor que você tem um molde aí de camisetinha já próprio para viscolaicra. Você corta numa viscolaicra e você corta na outra que é diferente, né? E você vai ver que vai dar diferença de caimento no corpo. Porque malha tem essa complexidade, né? Mas tem um jeito bem fácil de ver a elasticidade da malha, e isso eu quero explicar lá no próximo curso que eu vou dar. Então, já fiquem ligadas que eu já estou até trabalhando, pensando nesse curso já desde já, tá? Nesse próximo. É para ser gravado em julho do ano que vem, mas eu já estou pensando nele. E a gente já quer, Marlene, pelo amor de Deus. Qual que é a pergunta, filha? A pergunta é assunto, gente. Eu tô ficando velha, viu, gente? Se molde as pessoas falam que eu começo serve para malha. Tecido plano serve para malha. Ah, sim. Então, assim, alguns moldes servem, sim. Quando você vai usar malha de moletom, algodão, 100% algodão, PV ou mista, tecidos que esticam menos, né? Ou até mesmo elanca de uniforme, que ela estica menos, alguns servem, né? Você pode usar. Principalmente molde de camiseta, molde de casacos, né? De moletom, casacos mesmo, com capuz, etc., serve, né? Tanto para tecido plano quanto para malha. Nesse ponto, tá? Mas aquilo que é muito justo, ajustado com PS, não serve. Beleza. Para malha que estica demais, também não serve. Tem que ser molde próprio. Tem alguns truques, por exemplo. Então, vamos supor, eu vou ensinar no curso a fazer um vestido trapézio, né? Certo. Um vestido simples, ele não tem PS. Então, por exemplo, mas eu quero fazer ele na viscolaicra. Você pode fazer na viscolaicra. Você reduz aí 2 centímetros nas larguras todas, 1 centímetro nas alturas de cava, né? E de corpo, de altura de corpo, não, só de cava, altura de corpo não, porque a malha estica assim, a tendência. Já vou explicar, ó, tô falando. Vamos supor, a malha estica assim, então a tendência é isso aqui diminuir, tá? Então, a altura de corpo e a altura de comprimento, no máximo que você diminuir é meio centímetro. Mas tem sim, tá? Eu posso até ensinar. Posso ensinar? Não, eu já ensinei. Tem um vídeo aí no YouTube, como adaptar molde para tecido plano para malha. Então, aquela técnica que eu uso ali, que é para uma roupa sem pence, dá para você usar os moldes do curso, tanto da blusinha, quanto da saia, quanto do vestido, e reduzir para malha viscolaicra, né, malha que estica muito, usando aquela técnica que eu ensino nesse vídeo, tá? O vídeo tá aí no YouTube. Só joga lá, Marlene Mukai, malha, adaptação, molde, encontra. Isso. Tá lá. Eu não lembro o título eu não lembro o título, mas depois essa live vai ficar no meu YouTube, aí eu coloco embaixo, tá? Eu coloco o link do vídeo para vocês. Fechou. Então vamos ao próximo tópico. Ó, estamos quase batendo 1.600, Marlene. Que alegria. Olha, eu fico muito feliz porque a pessoa está disponibilizando o seu horário de café, o seu horário de arrumar a casa, o seu horário de cuidar dos filhos para me assistir. E isso eu fico muito feliz mesmo. Você acha que as pessoas são né? bobas de perder tu? As pessoas são bobas, não. Elas aproveitam. São espertas. Então, Marlene, bora lá. Mais um tópico importante para a gente conversar. 5. Por que, mesmo usando as medidas certas, o molde não dá certo? Por que isso acontece? Simples, é muito simples. Então você tirou a medida do seu corpo, você usou o quê? A fita métrica, certo? Certo. A medida, ela é reta, né? Você tirou do teu corpo, que é redondinho, né? Do busto, seja lá do que for, e foi transformar em reta, foi dividir e tal. Fez aquele molde. Então, assim, a fita métrica, ela não prevê aonde que está, por exemplo, como eu já até falei, a sua parte maior ou menor. Então, por exemplo, se eu for medir a minha cintura é 46, mas o meu busto é 48. Mas as minhas costas é 44, né? Porque eu tenho mais busto. Então, meu quadril, 48.
Então, assim, por exemplo, só que o meu quadril é 48, mas aonde que tá? Ele é mais largo? Não, ele não é mais largo, ele é proporcional ao meu busto, ao resto do meu corpo, né? Se você me ver a foto, é que eu tenho barriga, então essa medida mais tá onde? Na barriga, mas a fita métrica não, né? Você tirou a fita métrica, ela só te dá o número total, né? Então, na hora que você faz o molde, você fez o molde, por isso que ele precisa das adaptações depois. Então, por isso que existem técnicas de adaptação. Então, por exemplo, lá no curso que eu estou dando, né, tem um curso meu no Hotmart, né, que eu fiz em parceria com a Máximos Tecidos. O então, completão. O completão. O completão, né? E aonde tem lá, por exemplo, vamos supor, eu ensino a fazer um molde e depois tem várias adaptações. Adaptação do molde para quem tem muito busto, adaptação do molde, né? Para tirar babado da cava, né? Quando empapa aqui, quando fica grande. Então, tem algumas técnicas que você vai adaptar depois. Aí você tem que saber do seu corpo ou do corpo da cliente. Se ela tem muito busto, sempre vai dar papo na cava e papo no decote. Por quê? Porque o busto faz isso e aqui vai ficar sobrando. Então, eu vou ter que já corrigir no molde, já fazer correção no molde para aquele corpo, né? Então, e a mesma coisa, se ela tem muito busto, o tecido vai vir aqui, vai sobrar aqui na cava. Então, eu já faço aquela correção. Então, assim, não é que não dê certo, é que você tem que saber entender que para cada tipo de corpo você tem que adaptar. Então, se você pegar só aquelas medidas que você tirou, fazer o molde, deixar lá como tá, né? Provavelmente não vai dar certo. Vai dar certo para quem? Para quem é magrinha. Para quem é uma Fernanda Herto, qualquer molde que você fizer vai cair como uma luva, né? Porque a menina não tem gordurinha em lugar nenhum, né? Para uma Camila Nishida, que é magrinha, né? Ela não tem, né, lugar nenhum, né? Mas para 99,9% da população, né? Nós mortais, vai ter que fazer essas adaptações, e a gente vai ter que aprender a conhecer um pouco de corpo, né? Aprender a conhecer um pouco de antropometria. Conhecer um pouco de anatomia, né? Conhecer um pouco da própria anatomia. Você saber assim, olha, ela tem muito busto, eu vou ter que concentrar as medidas nessa região. Ela tem mais barriga, eu vou ter que aumentar essa região da barriga. Ela tem mais bumbum, eu vou ter que concentrar essas medidas mais no bumbum. Então, você vai ter que fazer essas adaptações. Mas primeiro faz o molde base, e depois essas adaptações você aprende, né? Que lá no curso em cada molde que eu ensino tem as adaptações. Nos meus livros também, eu ensino a fazer essas adaptações, que é pegar o molde e adaptar. Tem que fazer, né, gente? É como uma se coisa diz, que eu é uma que coisa reparo... 2D, né? E a gente é 3D, a gente tem, né, largura, altura e profundidade, e o molde só tem largura e altura. Uma coisa que eu reparo também, queria até que você comentasse, é que também com o tempo, o nosso olhar, ele vai ficando mais refinado quando a gente vai conhecendo as curvas do corpo, até mesmo já para prever no molde como que a gente quer que o tecido, né, depois que a peça estiver pronta, assente. No começo, o nosso molde fica meio assim, aí depois a gente entende você vai que aprendendo, aquela porque, curva, gente, é muito simples. bonito. Sim, as técnicas não mudam, né? Então, assim, por exemplo, são técnicas de ajustes que se chama. Eu ainda vou fazer, mas eu estou fazendo agora o livro especial Noiva e Festa, e depois que eu lançar esse livro, eu vou começar a preparar um que chama Técnicas de Ajuste. É como você transformar o molde e ajustar esse molde de acordo com o seu tipo de corpo, né? De acordo com tudo isso, todas essas técnicas, chama técnica de ajuste mesmo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a modelagem, ela parte sempre, na maioria dos ateliês, não estou falando todo mundo, a maioria dos ateliês norte-americanos, eles fazem um molde base e depois aplica as técnicas de ajuste nesse molde base, né? Não só para determinado tipo de corpo, como para determinados modelos. Então, eu quero escrever um livro só com isso. Era a forma como a minha mãe trabalhava. Eu acho que é a forma como a maioria das mulheres aprenderam a costurar antigamente, ou seja, você aprendia lá a fazer o molde base, aquele molde bem simplesinho, e aplicava as técnicas de ajuste e transformação, né? De ajuste e transformação nesses moldes. Né? Que é uma coisa assim, eu adoro fazer isso. Gente, eu adoro aplicar técnicas de ajuste, eu adoro transformar o molde.
Você fazer um molde e pegar, recortar, aumentar, diminuir, fazer drapeado, criar modelos diferentes, eu adoro fazer isso. Tesoura, né? É minha amiga, eu gosto de fazer isso. E depois que você aprende as técnicas, você aprende a fazer isso, você vê que é fácil, que não é difícil, e você passa a gostar, né? Por quê? Porque o processo criativo é a partir disso. É transformar aquele molde simples em não só em adaptar ele para os tipos de corpos diferentes, como em adaptar ele para modelos diferentes. E você, nossa, você vai fazendo um Frankenstein, mas você vai criando. E às vezes eu pego um molde e eu falo assim, eu tenho uma ideia de um modelo na minha cabeça, e eu pego o molde, vou recortando, etc., trabalhando, aonde eu quero aqueles volumes ali naquele molde, quando vê o molde virou toda outra coisa, né? Tudo cheio de durex, colado aqui, cheio de retalhinhos, e eu criei o modelo que eu queria, diferente. Então, o processo criativo, ele esbarra nessa parte aí, nas técnicas de ajuste e transformação, que é muito gostoso de fazer. E eu ensino um pouco no curso. Quando a gente domina, pega gosto, né? A gente passa a ter o olhar porque certo. Porque não é difícil, né? Não é difícil. E, às vezes, assim, no começo é. Por exemplo, você vai fazer o teu primeiro molde, né? Vamos supor, primeiro molde, blusa básica sem pence. Você fez ele lá. Aí você quer fazer para você, a melhor coisa, sempre eu falo, gente, usa lençol velho para cortar e costurar, usa tecido velho, toalha velha, sabe aquela toalha de mesa que você não usa mais, porque manchou, ou aquele lençol que ficou sobrando lá, né, tal, recorta ele, faz, né, e ali você vai treinando, você alinhava e tal no corpo, aí você mexe no seu corpo pelo avesso e você vê, não ficou legal aqui tá grande demais, então eu vou ter que diminuir, né? Tá do avesso, então você já pega a caneta mesmo, caneta esferográfica, já risca ali, eu vou ter que, né? Porque aquilo ali é uma peça piloto. Aí eu não gostei, o ombro tá muito grande aqui, tá não sei o quê, então eu vou recortando e vou, né? Só um detalhe, quando você vai fazer isso, você não põe margem ainda, porque você tá usando o molde, passou por um tecido, para ver no corpo como vai ficar. Porque às vezes você já pôs a margem de costura, pôs ele aqui, aí quando você vê, você, nossa, mas o ombro eu não gostei, tá muito grande. Aí você corta, mas na realidade o que você cortou às vezes é a margem de costura, né? Aí você vai costurar e fica menor ainda. Tem que prestar atenção nisso. Entendi. Né? No que é margem, você risca, né? Já riscou no tecido. Gente, usa um tecido bem velho para você já riscar nele. Você risca o molde original e você depois acrescenta as margens. Aí, quando você veste ele do avesso, você sabe que aquela linha que está ali riscada é onde vai ficar depois de costurado, no ombro aqui. Então, você sabe, mas eu não gostei, eu não quero ela aqui, eu quero um pouquinho mais aqui. Você sabe, você já risca de novo ali. O curioso da modelagem é que, às vezes, eu tenho a impressão que é assim, ó, a gente está ali aprendendo modelagem, e a gente nunca havia tido experiência com isso antes. Aí parece um monte de noção nova, né, que a gente não entendeu ainda. Aí o que o pessoal faz? Trava, a pessoa para de tentar só porque ainda não entendeu. E aí eu vou te dar uma dica, faz sem entender. Faz sem entender, porque às vezes no meio do caminho, aquilo que você não estou entendendo, de repente, puf, abre a mente. Entendeu? Exato, isso acontece muito. E outra, assim, muita gente tem medo assim, eu tenho medo de estragar tecido, eu tenho medo de estragar tecido. Gente, o que tem estragar o tecido? Só não compra tecido caro, né? Exato. Você só deixa o tecido caro quando você for fazer uma coisa que você já acertou todo o molde, já tá tudo bonitinho do jeito que você quer, aí você usa o tecido caro. Um conselho, vai nas lojas de tecido e tem sempre uma banca com as promoções. É tecido que tá manchado, que tem algum defeitinho, é tecido bem baratinho. Ou você chega, gente, não tenha vergonha, eu já fiz tanto isso e faço isso, fiz isso essa semana. Fui numa loja de tecido, eu falei assim, olha, eu quero o tecido mais barato que você tem, o mais baratinho. Qual é o tecido mais barato? Aí tinha um tecido de forro, ele parecido com murim, mas não era murim, né? E estava a R$1,50 porque ele era branco e estava amarelado. Eu falei assim, nossa, eu quero tudo, pode me dar tudo que você tem dele aí. Por quê? Porque eu vou usar ele para fazer peça piloto, entendeu? Eu tava meus tecidos, meus trapinhos de fazer peça piloto tinha acabado. Então, assim, gente, é só chegar lá, eu quero o tecido mais barato, aquele que você tiver mais baratinho do baratinho.
Sempre tem lá na banca o tecido, né? Vai nos retalhos, aqueles tecidos que mancharam, aqueles tecidos que estão meio tortos, etc. Serve para você fazer as peças piloto. Ou, né, vai aí no seu armário, pega aí os tecidos. Às vezes tem lá uma saia grande, uma coisa que você não usa mais, e você fica lá guardando aquela peça. Gente, se você não usou em 2 anos uma peça, a chance de você nunca mais usar é grande, né? E às vezes aquela lá, você fica lá assim, você engordou, a saia é longa, mas ela tá, eu vou emagrecer até chegar. Então você fica com aquela cobrança. Toda vez que olhar para a saia, você está se cobrando uma coisa que às vezes não está precisando disso. Você pega aquela saia e vamos lá, tesoura, vamos transformar ela em outra coisa, né? Exatamente. E clareia. No meio do processo, clareia. Tecido de cortina é bom para fazer peça piloto, capa de sofá, tudo que você tiver aí. Para arrumar. Certo. Então, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, que o nosso bate-papo tá fera, vamos ao áudio da nossa ouvinte de hoje. Bom dia, Rádio da Costureira. Eu queria agradecer pelo episódio que acabou de acabar com a Isadora. Foi realmente muito emocionante. Quem fala é a Anne. E eu fiquei muito emocionada. Imaginei como a Francis Salé ficou, né? Porque é muito orgulho ter uma pessoinha tão jovem e tão talentosa. Que vocês continuem incentivando os jovens e nós também, que não somos tão jovens, a continuar fazendo isso, a dar valor à costura. Um grande abraço a todos. Até mais. Bonito. Aê! Viu? O bacana é que as nossas ouvintes acompanham o episódio aqui e já vêm comentar no áudio com a gente. Então, fiquem à vontade para enviar áudios, porque assim você pode aí do outro lado, ouvinte. Você daí do outro lado, você vem para cá e brilha na nossa rádio com o seu áudio. Então, vamos para o próximo tópico? Simbora. Ó. Qual é? Toda roupa precisa fazer molde? Eu achei essa pergunta interessantíssima. Nos responda. Não, nem sempre. Não. Porque assim, olha, a maioria das roupas precisa fazer um molde. O que é o molde? O molde é algo que você usa para pôr em cima de outra e riscar, né? Seja de papel, seja de aquele molde tipo gabaritos, né? Tudo molde, né? Seja de acrílico. São moldes. Então, por exemplo, eu posso aprender a modelagem, aprender a fazer, e eu posso riscar direto no tecido. Então, alguns alfaiates fazem isso. Só que para você riscar direto no tecido, você não pode errar. Porque assim, depois que você já sabe muito de modelagem, você pode riscar direto no tecido. Ou se é uma peça bem simples, você pode riscar direto no tecido. Eu faço muito isso quando é uma peça bem simples. Por quê? Porque eu não vou ficar ajustando, né? Não é do jeito já mais ou menos, eu só vou usar a fita métrica, eu vou fazer o molde, ao invés de fazer um papel e transformar aquele papel em molde para pôr por cima do tecido, eu posso riscar direto no tecido. E tem molde, por exemplo, que você pode dizer assim, eu quero fazer uma cafta, ou seja, aquela saída de praia que é um retângulo, tem só o buraquinho da cabeça. Então, eu posso, se eu tenho a minha medida do pescoço, eu simplesmente dobro em 4, tenho a minha medida da cabeça, eu simplesmente corto aqui, eu tô com a cafta pronta, né? Corto a largura, eu tô com a cafta pronta. Então, tem algumas peças que são bem simples, que você pode fazer sem molde, né? Inclusive, acho que eu até tenho algum vídeo aí ensinando a fazer peças sem molde. E e você pode riscar direto no tecido, né? Só que aí, como eu falei, peças mais simples é mais fácil. Agora, quando as peças são mais difíceis, exige muito conhecimento para não errar, porque tecido, mesmo que você risque com um giz de alfaiate ou uma caneta que vai apagar, mas se você risca muito no tecido, ele tende a danificar o tecido, né? Então, não pode errar muito, mas pode fazer, nem sempre precisa de molde, dá para fazer alguma peça sem molde. Mas qual é as peças que a gente quer? Acho que precisa de molde. É essa que a gente mais deseja. É tão gostoso fazer molde, gente. É tão gostoso desenhar, é tão gostoso você pegar um papel, que ele é um retângulo, né? Um papel qualquer e transformar ele em alguma coisa. Eu comecei fazendo molde em folha de jornal, quando eu era criança.
porque a gente não tinha dinheiro, né, para comprar, né, meus pais não tinham dinheiro para ficar comprando papel para mim. Então, que papel que eu usava? Era papel de jornal mesmo, que eu também não assinava, mas o vizinho assinava, né, e me dava os jornais. E também depois eu passei a colar a folha de revista uma na outra, colar sulfite, papel de pão, que antigamente o pão não vinha dentro do saquinho, né? Ele vinha enrolado no papel. Eu usava aqueles papéis todos, né? Limpava ele, passava com ferro e usava para fazer molde. Então, é gostoso fazer isso. Você pega um papel que não é nada, é só um papel, e você risca ali, e sai alguma coisa ali, daquilo ali sai uma roupa, é gostoso, né? É muito gostoso isso, esse processo. E tem o molde também pronto para usar várias vezes depois. Também, né? Tem. Né? Depois você tem o molde que você pode adaptar, né? Só que tem que lembrar que, por exemplo, toda vez que, vamos supor, você fez um molde para você hoje, daqui a 4 meses você vai usar, você quer fazer a roupa de novo. Não esquece de medir de novo o seu corpo e conferir com o molde, porque vai que você emagreceu ou engordou, né? Sim, tem é verdade. Adaptar, E quando batemos de confecção, 1.700 pessoas. Confecção, não. Quando você vai trabalhar com confecção, é muito bom, porque aí você faz os moldes bases dos tamanhos que você quer. Ou se você vai trabalhar com tamanhos especiais, que seria tamanho plus size, ou você vai trabalhar com modinha, você faz aqueles moldes com as medidas que você quer, o básico. Aí, aquele básico, você já pode até fazer em papel cartão, sabe aquele papel cartão de escola? Que é mais grosso e duro, você já faz as bases naquele papel e depois você usa aquelas bases para fazer outros moldes, mudando os modelos. Mas aí, como você não vai mudar a medida, então dá para aproveitar muito. Eu faço assim também. Aproveita muito. Né? Sim. E batemos 1.700 pessoas, temos 1.700 ouvintes nos acompanhando. Muito obrigada, gente, por disponibilizar o tempo de vocês para me ver aqui. Né? Imagina. Que demais. Nós já vamos, então, ao encerramento, né, do nosso programa. Vamos também atender as perguntas da galera, os comentários. Então, você aí do outro lado, quiser escrever para nós, esse é o momento de escrever. A gente vai para o momento zigue-zague. Enquanto isso, você está escrevendo aí nos comentários, que eu vou selecionar alguns para Marlene Murcay nos responder, certo? O momento zigue-zague é aquele momento papum, onde eu jogo para tu 3 perguntas e tu me responde aí as primeiras coisas que vierem na tua cabeça. Simbora lá, Marlene? Pode falar. Então, vamos embora. Momento zigue-zague aqui na Rádio da Costureira. Então, Marlene Murcay, nos responda rápido. O que você mais gosta de fazer? A base ou a interpretação da modelagem? A interpretação. É mais divertido, né? Criativo. Eu gosto de criar. Certo. 2. Se você só pudesse escolher uma única característica para definir uma modelista de sucesso, qual seria? Perseverança. Ela tem que ser perseverante. Ela não pode desistir e obsessão. Quando você se torna obsessivo por alguma coisa, você aprende aquilo a fundo, né? Então, por exemplo, eu sou obsessiva em relação à modelagem. Então, eu invisto muito em livros, eu fico tentando aprender, eu vejo um modelo na televisão, ou eu vejo uma pessoa na rua, eu quase que eu paro a pessoa, já fiz isso, né? Até um dia que a pessoa ficou muito brava, achou que eu ia assaltar, né? Eu paro a pessoa na rua e falo assim, olha, essa roupa aí você comprou onde? Eu posso ver o avesso? Né? Eu tinha essa mania. Só deixa eu olhar aqui por dentro. Deixa eu ver esse blazer seu aqui assim, né? Você só tal. Aí eu parei de fazer isso até que eu levei bronca de uma pessoa, né? Parei de fazer isso. Mas assim, eu vejo a pessoa vestida com aquela roupa lá e eu falo assim, gente, aquilo ali ele fez, como é que aquele modelista, como é que a costureira fez aquilo ali? Né? Esse molde foi feito dessa forma, então eu tenho essa obsessão. Então, eu enxergo molde em tudo quanto é roupa, em tudo quanto é pessoa que eu vejo vestida, em qualquer roupa. Se está bem feito, se está mal feito. Eu fico analisando isso. Então, assim, o comportamento de uma pessoa ser boa, em qualquer profissão, gente, não é só modelagem, em qualquer profissão é você ser obsessivo por aquilo. Eu quero aprender, eu quero fazer faculdade, sei lá, de TI, né? Você tem que ser... Mas TI é uma coisa que muda sempre, então você sabe que você vai ter que estudar sempre, então você tem que ter obsessão.
uma pessoa que vai fazer, porque eu estou falando aí porque é o meu marido. Então, se uma pessoa gosta de ficar na frente do computador ali, aprendendo e vendo as coisas diferentes, então ele pode fazer aquela profissão. Se ele não gosta, então ele tem que procurar outra. Todo mundo tem talento para alguma coisa, todo mundo tem talento, todo mundo tem capacidade de aprender, todo mundo. Né? A capacidade de aprender, Deus já te deu um cérebro aqui que você tem capacidade de aprender. Agora, você vai aprender se você tiver muita vontade e não tiver medo de errar, não tiver medo de apagar e rabiscar, né? Como eu falei, o lápis e a borracha, um completa o outro, né? E ser obsessivo, ou seja, eu quero aprender, então eu vou fazer até aprender. Eu fiz errado aqui, vou melhorar aqui, vou melhorando, vou melhorando, vou melhorando. Não importa se o teu papel, se a tua mesa, se o teu chão está cheio de pozinho de borracha, não importa, mas se você quer aprender, você aprende. Para tudo, gente, tudo que você for fazer na tua vida, se você quer, você aprende. Capacidade todo mundo tem. Lições de nenhuma, Marlene Mucay. Certo. Agora a terceira, complete a frase. O maior benefício que a modelagem traz é... liberdade de criação, né? Verdade. Quando você aprende a fazer o molde e aprende como uma roupa é feita, você tem liberdade de criação. O processo criativo vem, né? Você acaba assim, poxa, eu fiz esse molde, e se eu quiser fazer uma blusa com um drapeado, digamos assim, né, diferente, com volume aqui no ombro, ou com, né, determinado volume no ombro que venha para a manga, né? Aí, se você já aprendeu a fazer o molde, você fala assim, eu vou tentar cortar aquele molde ali e fazer isso, eu vou tentar criar. Ah, tem uma dica, gente, eu faço muito isso, eu uso. Sabe aquele papel de fazer pipa? Ele é muito baratinho, papel de seda, né? De seda. Papel de fazer papagaio de criança. Ele é o papel mais baratinho, ele é bem molinho. Então, por exemplo, eu uso muito, assim, eu fiz um molde, aí eu recortei, fiz aquela manga, né? Eu dobrei, fiz tal, aquela manga, eu quero aquela manga com bastante volume, eu fiz. Aí eu pego esse papel, e quando eu recortei o molde e abrir para fazer aquele modelo, eu ponho em cima desse papel de seda e faço molde nele. Porque aí o papel de seda, eu vou empelotando ele, eu vou fazendo as dobras, eu ponho ali, eu já sei se vai dar volume, se vai dar do jeito que eu quero. Então, aquele papel de seda, ele é muito bom, até nesse livro que eu quero escrever, será depois desse, de festas e noiva, técnicas de ajustes e transformação, eu vou ensinar a usar esse papel para poder fazer essas transformações, porque aquele papel ajuda muito, ele é maleável, sabe, ele é molinho. Tem pessoas que gostam do papel manteiga, eu não gosto, primeiro o papel manteiga é caro, e também. Eu já fui muito pobre na minha vida, né? Sou pobre ainda, mas eu já vim de uma origem bem pobre, e eu sei dar valor em dinheiro. E papel manteiga, eu acho que é um dinheiro que eu não preciso gastar. Se eu tenho papel de seda, né? Que é muito mais maleável, e ele é muito melhor de fazer esses drapeadinhos do que o papel manteiga. O papel manteiga, ele é mais firmezinho. Deixa o papel manteiga para pôr na forma do bolo. Entendi. Toda vez, então, que quiser simular um volume... Você não possa. É questão de pessoal, mas... Sim. Se eu vou criar volume em alguma coisa, então vamos supor, se eu vou fazer uma transformação de molde, eu faço no papel, depois eu passo para esse, eu faço o molde, né? Redesenho no papel de seda, porque o papel de seda eu já posso dobrar as pences, dobrar tudo. Vamos supor, você fez uma blusa de pence, fez lá a tua blusa de pence. Você não quer cortar no tecido, né? Porque você está com medo de cortar no tecido. Faz no papel de seda. Aí você pega, já dobra aquela pence, né? E você pode até usar durex, ao invés de costurar o papel de seda, você usa durex para fechar o ombro, para fechar a lateral, você entendeu? Aí você veste o papel de seda. Gente, dá para vestir, lógico, cuidado, tá? Veste só de sutiã, não vai pôr com essa roupa aqui, porque, né? Aí você veste aquela blusinha no papel de seda e você já vai ver o comportamento daquele molde. E se aquela pence está no lugar, você já vai ver se ela está mais para cima ou mais para baixo. Melhor do que TNT. Esse é um recurso, tá? Para você, que eu uso bastante, e eu esqueço de falar, gente. Toda vez eu falo, uma hora eu vou fazer um vídeo só ensinando a trabalhar com papel de seda. E eu esqueço, aquilo ali passa, né? Mas eu lembrei agora e eu acho importante. Olha aí, você que está online com a gente, aproveitou esta dica que Marlene lembrou. E é barato, né? É um papel baratinho. Eu compro aquele escolar, sabe? Que ele vem até assim, dobrado uma vez, né? Uma folha assim, né? Dobrada assim. Assim, né? Ele vem eu compro aquele saquinho fechado que vem com 100 e é bem baratinho, né? É um custo-benefício bem baixo aquele papel. Interessante. Anotamos a dica.
Pode falar. Então vamos responder os comentários da galera, que o pessoal já está aqui. Ó. Sim. Eu não Bora lá, consigo então. ver aqui, então você tem que falar para mim. Tem um lugarzinho aqui. Achou? Vídeo ensinando a modelar com papel de seda, vou fazer. Deixa eu botar, então, a vinheta e eu vou colocar o comentário do pessoal. Uma peça com pence camuflada. Na Aí tela. Eu tenho os vídeos que eu gravo, gente, os vídeos que eu gravo eu ponho no YouTube, é praticamente ao vivo, porque eu não edito nada, eu não sei editar. E do jeito que vai, fica, com todos os erros, né? E é tudo amador demais. Se tá escuro, fica escuro, se tá claro, fica claro. Não sei melhorar nada em vídeo, né? O máximo que eu sei é se a câmera parou, aí eu gravo de novo e emendar pedaço só. Então, os vídeos meus no YouTube é quase que ao vivo. Não é ao vivo assim, ao mesmo tempo que você está assistindo. Mas quando eu ponho no YouTube, eu terminei de fazer aquele vídeo 15 minutos antes. É real. Quase que em tempo concomitante. Não é ao vivo, né? Porque ao vivo seria ao mesmo tempo. Pode ser, a gente pode fazer. Já trabalhei dando aula ao vivo. Ó, eu assim, tô... Pela internet. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ler aqui. Eu tô procurando uma pergunta para botar aqui do pessoal. Pergunta? Uma pergunta. É mais sugestão. E muitos elogios. Me chamando que a mãezona, né? Eu vi essa. Sabe que eu me sinto uma mãezona mesmo? Eu sempre me senti isso como professora. Eu sou professora desde os 16 anos. E eu sempre me senti mãe dos meus alunos. Eu era aquela professora chata, eu reconheço que eu era, porque eu dava aluno lá da 5ª série até o ensino médio. E eu vivia lá, falava assim, corta esse cabelo, arruma essa blusa, abotoa, não sei o quê. O que foi? Você não está passando bem, você está pálido, você não está não sei o quê. Olha, você está precisando tomar uma vitamina, olha essas manchinhas na tua pele, você pode passar isso, aquilo. Eu ficava, assim, vendo os meus alunos, eu ficava andando. Eu era aquela professora, gente, eu acho que devia irritar muito os alunos. Eu dava aula aqui e eu andava na sala. Eu ia andando na sala. E à medida que eu ia andando na sala, eu sempre fui de observar tudo. O material do aluno, eu tinha um estilete para apontar lápis, eu ia andando na carteira, pegava o lápis do menino e falando e apontando, deixava lá. Eu era assim, eu me sinto mãezona mesmo de vocês, me sinto mãe de vocês, assim, eu me sinto responsável por vocês aprenderem ou não. E me dói quando eu vejo que alguém não está conseguindo aprender, que fala, eu não consegui fazer. Aí eu tento, né, eu tenho vontade de pular, ir lá na casa daquela pessoa, assim, vamos aqui que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir. Porque eu me sinto mesmo responsável por todos os alunos que eu tenho, por todo o meu público. Eu me sinto mãe mesmo. E você consegue chegar na casa da gente. Fui mãe velha, tá? Eu tive filho com 41 anos de idade. Marlene. Fui mãe velha, tenho um filho só, que tem 15 anos agora, né? Mas eu me sinto realmente mãezona. Sempre me senti. E a gente fica muito feliz com isso. E a gente aproveita. Nós vamos esquecer. Vamos lá as perguntas, né, gente? Só tem elogio aqui, ó. E aí eu tô tentando achar uma pergunta. Mas o pessoal tá muito encantado. Alguma coisa aqui de masculina, eu não vi aqui. Tinha uma ponta de pergunta. Terá um curso de modelagem masculina? Comigo, não. Porque eu não dou conta, tá? Eu não dou conta de tanto curso. Eu não tenho tempo e não escrevo os livros ou eu não dedico ao curso que está dando, porque eu quero responder todas as perguntas das dúvidas de quem está fazendo o curso. Então, eu tenho que ter tempo para quem está fazendo o curso. Então, não daria tempo de eu preparar. Então, modelagem masculina, não. Vai ter a de malha, né? Mas, provavelmente, a Máximos vai encontrar um bom professor para ensinar modelagem masculina. Eu acho que para modelagem masculina seria legal um alfaiate. Porque modelagem masculina vai muito assim, camisaria, calça, né? Existe o esportivo, né? O moletom, etc, etc. Mas um bom alfaiate, né? Daria um bom curso. A Máximos vai achar. Eles sempre acham bons professores. E vai com certeza. Acho que eu encontrei, ó, a pergunta. Tenho dificuldade de modelagem masculina. Terá um curso de modelagem? Foi. Era gente, isso. A modelagem masculina não é difícil, viu? Ela é a mais fácil, digamos assim, porque ela não tem muitas alterações, né? Ela não tem muitas alterações, como se diz, variações de modelo. Pouca coisa se varia. Depois que você aprende, só que ela é mais difícil mesmo, porque ela tem que ter o corte alfaiataria da camisa, da calça, e depois você, como se diz, despiroca, né? Você
Transforma Arrasa. em qualquer coisa. Mas você aprendendo o básico, né? O processo criativo de roupa masculina é bem fácil. Não tem muita transformação de molde, né? Sim. Ó, achei uma pergunta. Quanto tempo você acha que devo me dedicar semanalmente para conseguir costurar para mim? Olha, é o tempo seu. Então, assim, eu vou dar um conselho para você que eu dava lá para os meus alunos, que nem era aula de modelagem. Você, por exemplo, se você pegar meia hora por dia, de segunda a sexta, meia hora do seu tempo, nessa meia hora, só meia hora, né? Que meia hora a gente não mata ninguém. E você marca aquele horário. Então, vamos supor assim, todo dia, das 5 às 6 da tarde. Estou dando um exemplo de horário. Das 5 às 6, das 5 às 5 e meia, eu vou me dedicar a assistir um pedacinho da aula, né? Certo. Curso, etc. Vou assistir aquela aula e vou tentar fazer. Então, você assiste até onde deu para você assistir e você já faz aquele risco, traça aquele risco. No dia seguinte, você pega, continua aquela aula, continua aquele papel, aquele molde seu e vai. Vai de meia em meia hora. Aí, assim, porque você se dedicando, gente, meia hora por semana já dá 2 horas e meia, é bastante tempo de aula, né? Já é tempo. O que você precisa é estabelecer um horário, assim, desse horário a esse horário, todo dia eu vou aprender. Porque se você deixa à vontade, você deixa assim, amanhã eu faço, tal dia eu faço. Às vezes acontece um monte de coisa da tua vida que aquele dia não dá para você fazer. Mas se você põe como compromisso diário, né, igual nesse horário e desse horário, gente, você tem compromisso com banho, você toma banho sempre na mesma hora, você toma café sempre na mesma hora, você acorda sempre na mesma hora, almoça sempre na mesma hora, por que não pode escolher meia hora ou 1 hora por dia para aprender alguma coisa que você queira aprender? Então, põe no celular para apitar, né? Naquele horário vai tocar o teu celular. Você sabe que naquele horário está na hora, poxa, tem que parar tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou lá e vou fazer. Então, o tempo, você vai determinar. Eu estou falando meia hora por dia, pode ser um dia por semana só. Você falar assim, toda terça, segunda-feira é um dia que eu trabalho menos, então da segunda-feira, vamos supor, esse dia eu chego mais cedo em casa, então eu vou pegar, vamos supor, eu chego às 4, eu vou pegar das 5 às 6. Das 5 às 6 eu vou fazer isso. Então, um dia por semana só, você já vai aprender, entendeu? Então, o tempo você tem que fazer de acordo com a sua disponibilidade. Se você, né? Mas você tem que estabelecer uma meta, né? Marcar aquele horário toda semana, sempre, né? Seja uma vez por semana, 2 dias por semana, põe por horas, e põe sempre o menos que você pode. Então, vamos supor, você, nossa, sábado eu tenho a tarde inteira livre, mas não põe a tarde inteira para você fazer. Você estabelece assim, eu vou começar das 2 às 3, ou das 2 às 4. Você põe lá para despertar o teu celular, você sabe, 2 horas, estou indo lá. Você vai lá e você faz, às vezes você esquece, quando você vê, você já está 7 horas da noite, você está lá fazendo. Verdade. Né? Pode acontecer. Mas você estabelecendo um horário mínimo, assim, não, 1 hora, 2 horas ou meia hora, eu consigo, né? Eu consigo. Pode passar esse horário. Você pode, de repente, nossa, gostei, estou fazendo, e vai. Quando você vê, no dia seguinte você resolve pegar aquilo ali de novo, você pega o embalo, mas estabeleça sempre o mínimo para você. Igual eu falava para os meus alunos, gente, eu quero passar em concurso. Gente, para você passar em concurso, eu passei em 16 concursos na vida. 16 concursos. E por que assim, por exemplo, como é que eu fazia? Eu estabeleci essa meta. Então, e não era muito, não. Então, assim, por exemplo, todo dia, eu sempre levantei cedo, né? Eu sempre levantei cedo. Então, das 6 às 7 da manhã, eu falei assim, eu vou prestar esse concurso, das 6 às 7 da manhã, todo dia eu vou pegar aquela apostila e vou fazer aqueles exercícios, todo dia. Só aquele horário. Então, eu quero, por exemplo, eu vou para o Enem, né? Você tem os filhos lá, adolescente, estabelece um horário com eles. Fala assim, olha, gente, todo dia, da 1 da tarde a 1h30, você vai assistir um vídeo no YouTube do professor, porque tem, gente, no YouTube tem aula de tudo, para ser um eletricista, não é? Até para, vamos supor, uma filosofia via USP, digamos assim, você tem aula de tudo. Então, por exemplo, escolhe lá as aulas que você mais gosta, eu gosto disso. Então, estabelece lá com o seu filho. Então, todo dia, meia hora do teu dia, você vai assistir a aula daquele professor e vai fazer o exercício, né? Eu fazia, naquela época, não tinha nada disso. Então, o que era? Eu comprava livros em sebo, eu compro muito livro em sebo,
Pegava os livros, então vamos supor que eu ia estudar, era uma matéria, vamos supor português. Então eu pegava, comprava o livro e eu ia assim, todo dia, meia hora, fazia uma página do livro, fazia os exercícios, no dia seguinte outra página, os exercícios, até que você ia dando conta, eu ia dando conta. Então, estabelecer essa meta, modelagem é a mesma coisa, estabelece um horário, estabelece um tempo para você, e todo dia você vê um pouquinho, quando você vê, você já sabe tudo daquilo ali, você já aprendeu tudo. É isso aí. Tem que começar, gente. Você tem que Dicas de começar, Marlene. né? Tem Não que tem começar. desculpa. Chega nossa, de desculpa. mudei o assunto completamente diferente. Né? Comecei na modelagem, fui falar de Enem. Eu já faço isso com o meu filho. Mas é assim. Com modelagem, estou fazendo a senhora dizendo que tipo de bons resultados, estou contente. Da Paraíba, olha que legal. Eu tenho uma sobrinha que mora na Paraíba, na capital. Ela é massoterapeuta. Excelente. Tem mais alguma pergunta aí? Eu Sebo, estou só achando... Esse sebo que eu estou falando, gente, olha, para quem não sabe o que é sebo é livro, onde vende livro velho, livro usado. Tem um sebo grande na internet, né, que vende livros usados. E ele não é que ele é um sebo, ele é tipo um site que tem todos os sebos do Brasil inteiro cadastrados ali. Então, você encontra muita coisa, de qualquer coisa. Certo. Qualquer tipo de... Acho que respondemos bem a galera, então vamos aproveitar só para fazer mais uma vez o convite para o pessoal, para quem chegou aí, ó, do meio do podcast para trás. Aprendizado de modelagem, só um minutinho que é importante, olha. Tá, diga lá. Se modelagem pode ser aplicado para peças de crochê e tricô, pode sim, eu fiz muito crochê e tricô, pode, só que é modelagem de malha, tá? Quando você vai fazer molde para crochê e tricô, você faz o molde como se fosse para malha, porque o crochê, né, reduz. Eu sei fazer crochê e tricô, e na minha adolescência eu fiz vestido de crochê, vestido de tricô, blusinha, tá muito na moda agora, tá? Vai entrar muito. Gente, quem sabe fazer crochê, menina, olha, quem sabe fazer crochê, tá feito agora, você pode ganhar dinheiro. Então, vamos supor, você pode ir lá, vamos supor que você não queira fazer a blusa, tem umas blusinhas lá de malhinha de algodão, umas camisetinhas de malhinha de algodão. Arranca a gola, faz o acabamentinho, um biquinho de crochê contornando o decote, biquinho de crochê aqui ou na cava, tá usando muito. Faz um barrado, corta ela mais curta, faz um barrado de crochê em volta da blusinha. Gente, você pode vender, né, muito mais. A Juliana Paz postou uma foto essa semana com vestido de crochê. Vai usar, gente, é tendência agora no verão, é crochê e tricô. Então, assim, quem sabe fazer crochê, gente, você não precisa fazer a blusa inteira de crochê, você pode fazer um detalhe, você pode fazer, né? Ai, não, vamos supor, você fez molde de blazer, uma pessoa me perguntou isso, eu fiz molde de blazer, eu não sei dar acabamento. Gente, faz aquele casaquinho, sabe? Aquele casaquinho tipo Chanel, acabamento de crochê, gente, em volta tudo. Fica assim, né? Lindo, escolhe uma linha e combine, gente, um biquinho simples. Vai estar muito na moda e fica fino, fica elegante. Você tem linha de todo tipo para fazer. Dá para juntar todos os conhecimentos, né? Crochê, tricô, modelagem, juntar tudo com a costura. E você faz, né, crochê é uma coisa que você faz vendo televisão, sentado no sofá, né? É uma coisa assim que você não precisa, né? Eu gostava eu andava sempre, quando eu ia estudar, fazer faculdade em outro lugar, eu fazia panos de prato para vender, cama, mesa e banho. Eu ganhei muito dinheiro com cama, mesa e banho. Comprei meus livros, sustentava, né, faculdade assim. E eu ia numa piruinha, sabe? Piruinha mesmo, aquela antiga, né? E eu ia lá, a linha dentro de um saquinho plástico, das casas pernambucanas, sacolinha das casas pernambucanas, que tinha naquela época, e eu ia fazendo crochê a viagem toda, assim, sacudindo lá e eu, né, fazendo os bicos de crochê. Então, é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, andando de ônibus, em qualquer lugar. E tá na moda. Tendência. E sabe aquele crochê colorido? Sabe aquele crochê que se usava para fazer almofada, com os quadradinhos todo colorido? Cada camada com uma cor diferente? Isso daí tá bem na moda. É verdade. E é lindo, né, gente? Adoro trabalho manual. Ó, tá todo mundo nesse clima, ó, todo mundo te elogiando. Maria Lúcia Nascimento falou, linda! E tem um monte de coraçãozinho, de beijinho. Tá todo mundo aqui encantado, só tem emoji de coração aqui, ó, dicas maravilhosas, olha, todo mundo mandando emoji para você, Marlene.
Então vamos fazer o seguinte, não percam Marlene de vista, porque se você já gostou desse podcast, imagina quando você participar. Tem do outra minicurso. live agora sábado, né, às 4h da tarde, que é sobre o minicurso, né, que esse minicurso Sim. gratuito está sendo lançado agora, dia 6 de 4. setembro. Dia 6, Começa a né? live. Dia 6, véspera do feriado, mas dia 6 é a primeira aula, das 8 da manhã, vai estar na Máximas, e depois às 9 no meu canal também. Depois, aí vai indo, vocês vão ver lá que tem o cronograma tudo certinho, mas ele começa dia 6, tá? De setembro. Entendi. E tem já uma live agora no sábado, às 4h da tarde. Isso, sábado, dia 4. Então, Isso, a maratona completa para você vindo, né? maratonar Marlene Flix. É uma forma de começar, que são peças bem facinhas e bem na moda, assim, bem, sabe? Que veste bem qualquer tamanho. Veste bem eu, veste bem a magrinha, veste bem eu, veste bem a Hertel, né? É isso. É Hertel, como é que se pronuncia seu nome? É Hertel mesmo. Hertel mesmo. Hertel. Igual se fala com R. Uhum. E aí tem blusa, saia e vestido. Eu amei o vestido. É uma saia de babados, né? Uma blusinha cropped, facinha. Gente, tem que dar... Essa blusinha, gente. Diga. Eu não sei pregar revel. Bico de crochê. Faz a blusinha e termina o acabamento em volta do pescoço da blusinha e da cava com bico de crochê embaixo também, né? Ou se você não sabe fazer crochê, eu não sei agora. Compra rendinha, sabe? Rendinha, vai lá, tipo guipiro, qualquer rendinha. E você prega uma renda menorzinha, prega em volta do decote, prega na cava e prega na barra. Pronto, facinho de fazer. Não sabe pregar o revel, sabe fazer, dá outra graça. Você muda o modelo, só com esses detalhes. Um detalhe que você acrescenta, gente, você muda o modelo completamente. Então tem aula, 3 moldes do zero, para você aprender a fazer do outro lado, apostila, certificado, live para tirar dúvida, só precisa o quê? Se inscrever. Cadque é gratuito, mas precisa botar o teu nome, teu e-mail lá para receber o material. Apostila, né? Recebeu a apostila. A apostila ficou tão bonita, menina, ficou linda. Ai, que alegria, Marlene, tá todo mundo querendo participar. O povo todo tá doido aqui nos comentários. Eu vou colocar, então, o link para você se inscrever. Estamos no finalzinho do programa, então assim que acabar, tu clica em cima desse link que eu coloquei aí, ó, tá vendo? Link aqui, você clica lá, bota o seu nome, seu e-mail, vem participar, marca o horário, não se esquece que dia 4 começa a Marlene Flix, que é para você. Como diferenciar renda? Só responder aqui, ó, porque eu vi a pergunta, como diferenciar renda de lingerie, não fazer feio para a blusa? A renda de lingerie, ela estica, tá? Ela tem elasticidade, ela é feita com fios de malha, né? Fios de nylon, ela estica mais, né? E a renda comum, ela não ela estica, porque por ela que ela é aberta, mas ela não tem elasticidade que tem a renda de lingerie. Mas dá para usar a renda de lingerie em roupa comum, tá? Eu, por exemplo, tenho, assim, eu já fiz assim blusinha de viscolaicra e como o tecido meu não deu para fazer as blusinhas, o comprimento era uma faixa que eu tinha e na época para vender. Então eu coloquei o barrado com renda de lingerie. A única coisa é que na hora que você vai pregar no tecido, você não pode esticar ela, porque senão ela fica deformada, né? E você pode usar até a renda de lingerie, aquele acabamento, aquela renda que tem um acabamento, né? Para colocar em peça, porque renda é renda. A única diferença de uma renda de lingerie e uma outra renda é que a renda de lingerie ela vai ter mais elasticidade, mas ela pode ser usada em roupa para você vestir, né? Como acabamento. Dá para usar, né? Dá sim. Perfeito. Aí, ó. Ela pode usar, mas aí você usa ela na malha. Pode usar no tecido plano? Pode, mas aí você dá umas preguinhas ou dá uma franzidinha para disfarçar a elasticidade dela e ela combinar mais com o tecido plano, sabe? Dando preguinhas. Dá para aproveitar, gente, tudo se aproveita. É isso aí. Então, vamos agradecer Marlene, finalizar o nosso episódio de hoje, que foi um episódio completão. Estamos aqui falando, respondendo o povo. Que alegria, Marlene. Então, muito obrigada. Eu estou feliz de ter tanta gente disponibilizando um horário, um tempo, né? Porque eu sei que de manhã é um tempo muito corrido para todo mundo, né? Porque é quando a gente começa o dia, né? Como se diz, começa a vida aí de manhã, né? Porque todo dia é um presente que a gente recebe de Deus, né? Poder levantar e começar, né? Sim.
E Marlene, tu não sabe, a gente tá, tu tá arrebentando aqui segurando essa audiência, que o Ibope não desce, olha lá, estamos com 1.640 pessoas online e o povo tá aqui que não arreda o pé. Então, Marlene, tudo isso é para mostrar que o minicurso vai ser um sucesso. Adoro ver as carinhas, sabe, assim, das fotos das pessoas, por exemplo, as fotos, assim, os rostinhos, né? Que aí você vê assim, olha os rostinhos das pessoas, né? Então, legal. Sim. Que aí você sente como se estivesse perto da pessoa. E estamos perto, né? Estamos. O virtual. Sim, o áudio, né? Sim. Pena que eu não posso ouvi-las lá, né? Ao mesmo tempo. E a gente se prepara, gente. Igual aquela sala. Gente, eu dei aula uma vez, teve uma reforma no estado de Minas, teve umas reformas, e me colocaram 60 alunos numa sala. 60 alunos, não tinha nem carteira direito, era uma carteira, 2 alunos naquela carteira, 60 alunos dentro de uma sala pequena. E eu fui dar aula para esses alunos. Gente, e o burburinho? Por mais que eles, tudo cochichando, porque eles tinham medo de mim, os alunos me chamavam de general, que achavam que eu era muito brava, eu reconheço que eu fui muito brava, não precisava ser, mas os cochichinhos, sabe, aquilo ali, aquela sala, sabe, aquele monte, tudo... Porque tudo às muito vezes juntinho. A gente imagina isso, né? Imagina 1.600. Se a gente tivesse 1.600 todas, né? Assim, né? A gente lotado. não ia conseguir entender, né? Nada. Porque ia ficar aquele burburinho, aquele cochichinho. É igual quando você vai numa praça de alimentação de shopping, né? Aquele barulho de conversas, assim, tudo, você não escuta nada de ninguém e aquele barulho. E esse povo todo só querendo saber de modelagem. Que alegria, Marlene. Então, as nossas ouvintes, fica aí o recado, marque o horário certinho, o dia do início do minicurso, escreva aí na sua agenda. Marlene, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, sempre nos ensinando, sempre sendo essa mãezona, como você falou, e estamos ansiosas aí para o minicurso, certo? Vamos lá, espero que vocês gostem. O que vocês não gostarem, falem nas lives, né? O que não entendeu, falem, porque aí eu posso explicar e melhorar, né? Vocês vão poder participar e perguntar nas lives logo em seguida de cada aula. É isso aí. Vamos lá, gente. Qualquer papel que dê para você escrever em cima, lápis e borracha. Você vai, uma régua, pode ser uma régua simples, tá? Uma fita métrica, e a gente dá para você fazer esse mini curso tranquilo. Não precisa ter régua especial, não. Beleza. Então é isso, o link está aí nos comentários e estamos todos ansiosos. As nossas ouvintes, muito obrigada por ter nos acompanhado nessa manhã de quinta-feira, obrigado pela audiência, obrigado por cada link compartilhado e a gente se encontra quinta-feira que vem para mais um episódio da rádio e nesse meio tempo, muito Marlene Mukai para a gente aproveitar, certo? Um beijo, Marlene, um beijo a todas. Um beijo para todas as meninas, olha, um abraço de coração. Certo. Um beijo a todas e até logo, viu? Até logo. Até mais.